Bom dia! Estamos aqui de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 65, e o sol está radiante lá fora. E que a graça e a misericórdia do Senhor também possa irradiar as nossas mentes e os nossos corações e possamos permanecer firmes nessa videira verdadeira que é a nossa vida, que alimenta a nossa vida. Nós estamos mais uma vez buscando entender e compreender a nossa posição, né? A nossa situação como ramos, como varas desta videira. E nós estamos então meditando ainda em João capítulo 15 sobre a parábola da videira verdadeira. Então, João 15, 2 diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E hoje, então, nós vamos meditar em todo aquele que dá fruto. Como qualquer árvore frutífera, alguns ramos podem ser frutíferos e outros podem ser estéreis, de acordo com a sua conexão vital entre os ramos e o tronco. Então, ser frutífero ou ser estéril está ligado à conexão, à intimidade que o ramo tem com o tronco da videira. Ou se é sem conexão, então não encontra a vitalidade, né? Aquilo que é vital para o seu florescimento, para que ele continue na videira. Assim, nós podemos então entender que os discípulos de Cristo podem ser espiritualmente frutíferos ou de acordo com a sua vida, de acordo com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento íntimo com Deus, quando estão conectados com Cristo. E aqui a palavra de Deus diz que quando ele é frutífero, então ele limpa, ele poda para que dê mais fruto. Um processo muitas vezes doloroso, mas muito necessário e benéfico para a vida da vara e do ramo. A poda do Senhor, do agricultor, do lavrador, que é nosso Pai, ela é necessária em nossas vidas. É um processo necessário para que possamos dar frutos. Não só dar frutos, mas dar muitos frutos. Então, vamos definir o que significa, então, a poda. Poda, ela vem do latim putare, que significa limpar e derramar. Significa também cortar os ramos supérfluos de uma árvore para que ela frutifique e para que ela tenha mais vigor, mais vitalidade. A utilização da poda em fruticultura tem um objetivo também de regular, né, de regularizar a produção e melhorar a qualidade dos frutos, com o objetivo de melhorar algum aspecto, né, da vide, do interesse do viticultor. Então, ele que sabe aonde, em que local, em que altura ele precisa fazer essa poda. Quem determina isso é o agricultor. Quais seriam, então, outros objetivos sobre a poda? Quais são os outros objetivos que existem na poda? Primeiro, importante, dar vigor à planta, trazer vida. E Jesus prometeu vida em abundância. A segunda coisa é produzir mais e melhores frutos, com mais qualidade. Manter a planta em um porte conveniente ao trato e ao manuseio do agricultor. Então, o agricultor, ele trabalha também a altura, até onde essa planta vai, até onde ela vai que ela possa produzir bastante frutos. Também tem
o objetivo de modificar a tendência da planta em produzir ramos mais vegetativos que frutíferos, porque existem ramos que estão ali, ligados, mas são vegetativos, são estéreis, não dão frutos. Todas as plantas sofrem um processo de renovação natural e a poda, ela existe para acelerar este processo. Então, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra, um chamado para mim e para você. Muitas vezes, Ele precisa acelerar o processo, né? Então, Ele vem e poda. Poda algumas coisas que podem estar impedindo, né, de nós respondermos, de nós começarmos a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, muitas vezes, né, Deus precisa, para que a gente possa fazer a obra dele, do jeito dele, da forma dele, como ele quer, muitas vezes ele pode também acelerar o processo. O processo de poda na vida do cristão não é nem um pouco agradável e também não é opcional. O agricultor sabe, querendo você ou não, se você está ligado à videira, ele sabe a hora que ele vai precisar realizar a poda. Mas nós devemos lembrar que as ferramentas usadas na mão de um lavrador, do agricultor, sempre é amoroso e sábio. Ele sabe que ele precisa ser gentil, que ele precisa fazer isso de uma maneira que não estrague, que não impeça que nós possamos dar frutos e mais frutos. Nós não podemos confundir poda com castigo. Quando nós não temos a visão correta a respeito desse assunto da multiplicação de frutos, então muitas vezes nós achamos que algumas podas, algumas perdas na nossa vida, elas são um castigo de Deus. Eu sempre falo que crente não tem perdas, crente tem livramentos, ele tem processos na sua vida. Precisamos permitir que o grande agricultor faça a poda. Deus, ele é o agricultor que cuida dos ramos e de toda a árvore para que dê mais frutos. Se quero ser um cristão frutífero e robusto, tenho de cooperar com Deus na poda na minha vida. A resistência, né, a falta de rendição para a obra que Deus quer fazer na nossa vida é um impedimento que pode nos deixar infrutíferos. E isso pode ser um custo muito caro para a nossa vida espiritual. Deixe o agricultor podar. A poda estimula o nosso crescimento, ela traz renovo para a planta e ela é retirado na poda também tudo o que é inútil, aquilo que não ajuda você crescer espiritualmente. Para nós, a poda significa também que pode chegar um grande avivamento, um renovo, um fluir da vida do Espírito em nosso espírito. A limpeza de tudo o que não agrada a Deus para dar lugar à vida do Espírito, ao movimento e ao mover do Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos deixar o agricultor arrancar as paixões mundanas, os medos, as inseguranças, as fragilidades, os pecados e tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual. A dor da poda, ela existe. A renúncia será um fato, mas nós precisamos entender que a recompensa da obediência em cedermos ao agricultor para fazer a poda será um triunfo de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, vamos pensar a respeito disso, se não é um tempo que Deus está usando a sua tesoura de poda, mas Ele é muito sábio e amoroso, e Ele sabe como fazer isso
sem impedir que nós nos tornemos discípulos infrutíferos. Que Deus abençoe você, que tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E amanhã nós vamos continuar essa conversa a respeito da poda do grande agricultor na videira, nos ramos. Deus te abençoe e até amanhã.